Meus irmãos, sejam bem-vindos aqui nesse espaço onde meditamos a palavra de Deus, onde lemos o Santo Evangelho todos os dias para tentarmos escolher de Jesus aquilo que ele quer nos ensinar. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 8, versículo do 16 ao 18. Você já prepara a sua Bíblia para a gente poder rezar junto, para a gente poder ler junto e meditarmos essa passagem de hoje cheia de significados para a nossa vida. Meus amados irmãos e irmãs, quando lemos o Evangelho diariamente, quando acompanhamos as leituras do Evangelho diariamente, nossa vida se transforma. Se transforma de tal forma, de tal modo, que muitas vezes nós mesmos não sabemos explicar. A transformação acontece porque quando abrimos o nosso coração, Jesus passa a fazer parte do nosso cotidiano, Jesus passa a fazer parte da nossa vida. Nesse evangelho de hoje, é uma passagem breve, mas muito profunda. Jesus nos conta a parábola da lâmpada. Ele nos diz que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Isso nos ensina algo muito importante. A luz que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo não é para ser guardada, mas para ser compartilhada com o mundo. Então vamos pedir a Deus que nos ilumine nesse dia. Estamos apenas começando a semana. Vamos ler e meditar essa palavra de hoje e tentar entender o que Jesus tem para nos ensinar. Vamos rezar, pedir a Jesus a luz do Espírito Santo para que possamos entender. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha Tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com o vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar todos os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver lhe será dado ainda mais, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, será tirado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ao meditarmos esse Evangelho de São Lucas, somos confrontados com uma das imagens mais belas e profundas de Jesus, a lâmpada que ilumina. Jesus nos fala sobre uma realidade tão cotidiana e tão simples, mas que carrega um significado espiritual imenso. Ele nos diz que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la, que toda luz deve ser colocada em um lugar onde possa brilhar para todos. E aqui está a chave dessa passagem. Somos chamados a ser luz no mundo. Essa luz que Jesus menciona não é apenas um brilho físico, mas uma metáfora de algo muito maior, nossa vida em Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe a verdadeira luz, aquela que ilumina a escuridão dos nossos pensamentos, dos nossos corações, e nos revela o caminho para a plenitude em Deus. E ao nos unirmos a Ele, essa luz não é mais apenas dele, mas também nossa. No batismo, recebemos essa chama viva do Espírito Santo, e a partir daquele momento a nossa missão é clara, não podemos esconder essa luz. Meus amados irmãos, há, no entanto, uma tendência humana comum que Jesus nos alerta nesta parábola. Muitas vezes, por medo, por vergonha ou até indiferença, preferimos esconder essa luz que deve brilhar em nós. Acomodamos-nos em uma silenciosa e discreta fé que não deseja incomodar ou chamar a atenção. Mas Jesus diz que isso não é possível. Assim como ninguém coloca uma lâmpada debaixo da cama ou cobre com um vaso,
também não podemos esconder o dom da fé que recebemos do nosso batismo. Ser cristão é ser chamado a irradiar luz, especialmente em um mundo que muitas vezes se encontra em trevas. Meus queridos irmãos e irmãs, essa luz, no entanto, não é uma mera ostentação ou algo superficial, ou pelo menos não deve ser. Jesus não nos chama simplesmente para ser luz diante dos outros. Ele fala de uma luz que nasce do coração, uma luz que só pode brilhar verdadeiramente se vivemos com integridade e com autenticidade, ou seja, se vivemos a verdade. A vida cristã é um convite constante a sermos fiéis ao Evangelho em todas as circunstâncias. E aqui entra outro ensinamento crucial dessa passagem. Não há nada oculto que não venha se manifestar. A verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece. Este é um chamado à transparência, à coerência entre aquilo que professamos e o modo como vivemos. Não adianta acender a lâmpada para depois escondê-la em práticas de mentira ou de hipocrisia. Meus amados irmãos, Deus conhece nossos corações e é a Ele que devemos prestar contas. Portanto, viver na verdade é um imperativo para todo cristão. A luz de Cristo em nós deve ser pura, sem sombras de falsidade ou de duplicidade. Por fim, Jesus nos dá uma advertência: prestai atenção à maneira como ouvis. Ouvir a palavra de Deus não é simplesmente escutá-la passivamente. É preciso escutar com o coração aberto, deixando que a palavra penetre em nossa alma e transforme as nossas ações. É fácil cair no hábito de ouvir as Escrituras sem realmente permitir que elas mudem nossas vidas. A quem acolhe e vive a palavra será dado ainda mais, mas aquele que apenas ouve superficialmente, até o pouco que tem, lhe será tirado. Este é um convite profundo à reflexão sobre como estamos respondendo à palavra de Deus. Será que estamos verdadeiramente acolhendo a luz que Cristo deixou? E será que estamos deixando verdadeiramente que ela transforme o nosso ser? Ou será que temos vivido uma vida cristã apenas na superfície, sem permitir que a palavra de Deus toque os aspectos mais profundos de nossa existência? Aqueles que permitem que a luz de Cristo brilhe em todas as áreas de suas vidas experimentarão uma abundância espiritual imensa, uma alegria que só vem de Deus. Mas aqueles que rejeitam ou negligenciam essa luz acabarão perdendo até mesmo o brilho que julgavam ter. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a sair das sombras da indiferença e do medo e a abraçar com coragem o chamado de Jesus Cristo para sermos luz no mundo. Cada um de nós, com os nossos dons e talentos, com nossas lutas e desafios, tem algo a oferecer. Que a luz de Cristo brilhe em nossas palavras, em nossas atitudes e principalmente em nossos corações, porque é nessa luz que encontramos a verdadeira paz e a verdadeira felicidade, a verdadeira vida. Meus amados irmãos, que esse evangelho de hoje nos leve a pensar: como será que eu estou sendo luz para os outros? Será que eu estou sendo uma luz opaca? Ou será que eu estou sendo uma luz forte e viva, que traz aos outros esperança, que leva aos outros corações uma palavra de conforto? Meus queridos irmãos, tenhamos uma segunda-feira abençoada, cheia de paz. Amanhã estaremos aqui de novo, se Deus nos permitir. Peço a você que compartilhe esse vídeo, divulgue nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e vamos ajudar o reino de Deus a crescer. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.